Oi pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita de pão caseiro vegano e olha só o que a gente vai precisar: farinha de trigo integral, fermento biológico, né? Aquele que vende no sachêzinho, açúcar, sal, água e uma erva da sua preferência, que estou usando tomilho e alho em flocos, tá? E também uma bacia grande para a gente colocar essa mistura. Vamos lá pro preparo. O primeiro passo é esquentar, né? Deixar a nossa água morna. Vou deixar toda a quantidade para vocês aqui na descrição do vídeo. Nós vamos esquentar e deixar morna, de forma que dê para você encostar o dedo sem se queimar, tá? Não é fervente. Já passei a nossa água morna aqui para a bacia e vou colocar o açúcar. Esse açúcar, gente, é só para testar o fermento. Eu vou colocar ele e misturar aqui. Pronto. Misturou bem, pronto, já posso colocar o nosso fermento. Aqui eu dou uma leve misturada e vou esperar dois minutinhos aqui descansando, só para ver se o nosso fermento tá realmente ativado e fazendo efeito, tá bom? Vamos aguardar aqui 2 minutinhos. Olha só, vocês estão vendo que criou uma camada como se fosse uma espuma? Então, isso quer dizer que o nosso fermento está ok e a gente pode seguir na receita, tá? Nesse momento, eu já posso colocar a nossa ervinha escolhida e o alho. E também o sal. Logo em seguida, já vou colocar a nossa farinha de trigo. Só um detalhe, gente, nesse momento aqui do sal, né? Que algumas pessoas que trabalham com pão não usam sal assim de imediato no fermento, porque pode cortar o efeito. Para esta receita não tem problema colocar aqui, eu já testei várias vezes e dá certo, tá bom? Então não tem problema colocar neste momento aqui. E aí eu vou misturar todo o conteúdo e fazer uma bola. Primeiro eu começo aqui com a colher, mas logo em seguida eu já passo a misturar com as mãos, até formar uma bola, tá? No início, gente, a bola fica assim meio pegajosa, mas não tem problema, porque a gente vai arrumar ela aqui na bancada, que eu já coloquei um pouquinho de farinha de trigo. Vamos terminar de trabalhar ela aqui, vamos sovar ela por 10 minutos, tá? Então, a gente colocou a bola aqui, gente, pra sovar, ó, é esse o movimento, tá? No começo ainda vai ficar meio grudento, mas não tem problema. Deixa um trigo na bancada e vai completando aqui, vai colocando um pouquinho, quando precisar já vou colocar aqui um pouquinho. Pronto, não coloca demais para não agregar muita farinha na massa. A intenção é só sovar, e a sova dele é assim: você empurra com o punho e vai rasgando a massa. E você vai fazer isso por 10 minutos, tá? Coloca no seu timer aí, 10 minutos mesmo. Olha só, gente, a minha massa já tá sovada, sovei 10 minutos. Caso você não tenha paciência para fazer 10 minutos, pelo menos 5 minutos, gente, tá? É muito importante essa parte. E aí você faz uma bolinha que não precisa ser perfeita e coloca no seu bolo. A farinha ainda tá suja da massa que a gente fez aqui dentro. Só joguei uma farinha a mais para não grudar muito nas laterais e vou colocar aqui na minha bacia. Pega uma bacia, um bowl grande, porque essa massa vai crescer de 3 a 4 vezes o tamanho dela agora, tá? E ela vai descansar aqui por 1 hora, coberta com um paninho de prato, tá? Nessa bacia. Olha só, gente, depois de 1 hora o nosso pão cresceu bastante. Eu vou passar pra bancada, tá? Que eu já polvilhei aqui um pouquinho de farinha. E vou sovar essa massa mais 1 minutinho, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Sovei 1 minutinho, tá? E agora eu vou abrir com as mãos mesmo, no comprimento, ó, da minha forma que eu vou usar, tá? E depois eu vou fazer um rolinho e colocar a massa toda lá. Vou mostrar aqui como fazer isso. Então, olha só, eu estiquei aqui mais ou menos no comprimento aqui da forma que eu vou usar. Agora eu vou fazer um rolinho. Prontinho, ó, como se fosse um rocambole, tá? E aí eu coloco lá na minha forma. Não se preocupe dela ficar feinha assim, porque ainda vai crescer, vai descansar agora 45 minutos nessa forma, tá? E aí essas imperfeições aí, quando assar também, vão desaparecer, não se preocupem com isso. É só realmente colocar na forma, gente. Como a minha forma é antiaderente, eu não vou colocar, não precisa untar, mas se a sua não for,
Você pode untar com um pouquinho de azeite, tá? Nesse momento a gente cobre com um paninho de prato e deixa descansar por mais 45 minutos. Prontinho, gente, já descansou os 45 minutos, agora vai pro forno. E a gente vai ver como é que vai ficar o resultado final dessa belezinha aqui. Vamos lá. O pão, gente, tá quase pronto. E eu fiz aqui uma calda que é 2 colheres de sopa de água para 1 de açúcar, para passar em cima, que eu vou mostrar para vocês, isso amolece um pouquinho a casquinha de fora. Então, costumo passar logo que eu tiro o pão do forno. Vamos lá ver como é que a gente faz isso. Aqui está nosso pãozinho bem douradinho. E agora eu vou passar a calda que eu falei pra vocês. Não tem mistério não, gente, ó. Não coloca demais. É só pra molhar um pouquinho, assim por fora, e fica pronta. Tá? É só pra amolecer um pouquinho essa casquinha aqui quando o pão esfriar. E ficou pronto o nosso pão caseiro vegano, gente, olha isso. Viram como a receita é bem simples, qualquer pessoa pode fazer em casa com pouquíssimos ingredientes. Lembrando que os temperinhos, tá? O alho e o tomilho que eu usei, você pode substituir por outro tempero da sua preferência ou não colocar, tá, gente? É um pão muito fácil, recomendo que todos façam aí. Eu vou só esperar esfriar um pouquinho, ainda tá bem quente, para poder fatiar e mostro como ele ficou por dentro. Já parti aqui o nosso pãozinho para vocês darem uma olhadinha como ficou por dentro. Gente, olha só como ele fica fofinho, ó. Então, é uma ótima ideia para você aprender a fazer em casa, assim você não ficar mais dependendo de pão da padaria ou de alguma loja que você já se viciou. Um pãozinho natural, caseiro e o mais importante, vegano, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilha, curte aí, faz em casa e marca o canal. E a gente se encontra na próxima receita.